Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Dentro do nosso estudo, estamos na lição já número 2, com o título A Igreja e a Prática da Oração. Continuando, nosso texto bíblico para a classe, o texto bíblico de classe, 1 Timóteo no capítulo 2, os versos 1 até o verso 7. Não estaremos lendo estes versos agora, porque vamos fazê-lo durante o desenvolvimento da nossa lição. Assim sendo, na continuidade apresentamos o nosso texto áureo e foram escolhidos os versos 3 e 4, no texto que diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Palavra dentro do capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo, que é o estudo desta oportunidade, lição 2. Vamos estar estudando, primeiro, a igreja deve orar por todos, é o primeiro subtítulo. Segue-se, Deus quer salvar a todos. E, finalmente, terceiro subtítulo, a necessidade de ordem para a oração. Neste estudo, vamos estar vendo os versos do capítulo 2, primeiramente os versos 1 e 2, depois os versos seguintes, 3 a 7, 8 a 15, ainda que vamos repartir um pouco mais para ir devagar lendo o texto e apresentando algum comentário. Assim, dando continuidade, entramos na nossa introdução, nosso estudo de hoje, e como vamos estar dizendo, lembremos da lição anterior, que foi o capítulo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo. E o assunto ali foi em torno de Timóteo ter sido deixado em Éfeso, para que ali colocasse em ordem muitas coisas, principalmente em sentido, vamos dizer assim, doutrinário, e isso vai ser colocado mais à frente outras vezes, que há um progresso durante a carta de Paulo, e que vindo naturalmente no princípio foi ele com cuidado, Paulo exortando Timóteo a ter cuidado com a doutrina e chamando a atenção para obreiros, que deve estar na doutrina, se firmar na palavra e não se desviar por outros assuntos, principalmente em lêmbadas e fábulas judaicas. Vai ficar dentro das Sagradas Escrituras. E discorremos largamente a lição de número 1. Agora, a lição 2. E o nosso assunto dessa lição é a respeito da oração. O título, A Igreja e a Prática da Oração. E agora Paulo vai tratar a respeito de quê? A oração. Pelo que, por que e como os crentes devem orar quando se reúnem. E isso é algo importante para todos nós estarmos considerando. Ainda que não é um estudo completo sobre a prática da oração, mas uns conselhos breves, umas orientações breves, importantes, como Paulo sempre dava destaque naquilo que ele achava importante, que Timóteo soubesse, lembrasse e transmitisse à igreja, ou às igrejas que estivessem sob o seu cuidado. Assim sendo, iniciemos no primeiro subtítulo, que diz: a igreja deve orar por todos. Atentemos que nós temos colocado a igreja e a prática da oração. E agora, no primeiro subtítulo, a igreja deve orar por todos. E te convido a ler conosco os versos 1 e 2.
desse capítulo 2, e que diz para nós assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. 2 versos, o primeiro e o segundo. Paulo falando a Timóteo: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Só nessa colocação nós vemos a insistência de Paulo, e usando várias palavras, né? Deprecações, orações, intercessões, ações de graça. O que seria essa palavra deprecações? Tão difíceis, fora do uso normal, tão somente lido na Bíblia e na versão corrigida de João Ferreira de Almeida. Deprecações simplesmente é súplicas diante de Deus. Antes de tudo, que se façam súplicas diante de Deus. Ainda que essa palavra erudita se refere também à petição por justiça, palavra usada no termo judicial ou na área judicial, e quer dizer justamente assim: um requerimento, uma proposta, uma consideração, uma petição, uma súplica, para que se trate com justiça uma questão que está em julgamento. Muito bem. Portanto, nós temos esse início da nossa lição e vamos para o nosso material de classe. Diz assim: Paulo iniciou sua epístola a Timóteo, lembrando-o de que ele havia sido deixado em Éfeso para assegurar a pregação da sã doutrina nas igrejas, sob o seu cuidado. E agora o apóstolo trata da prática da oração nas igrejas. Que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça. O uso de diversas palavras, que nós estamos repetindo várias vezes, indica que o objeto a ser proposto para oração não é casual, é importante e deve ser de contínuo interesse da igreja. Ou seja, uma oração pensada, dedicada, e colocando todos os termos como súplica, como intercessão, como ações de graças, e aí poderia-se colocar muitos outros termos para falarmos numa insistência ou em se procurar expor diante de Deus de todas as formas aquilo que possa ser necessário e útil, e que a igreja se dedique a isto como algo constante, em perseverança, clamar a Deus. E quanto a isso, lembremos que nós temos em Atos dos Apóstolos, já no início do chamado cristianismo, ou seja, Jesus tendo subido ao céu e os apóstolos saindo agora para levar o evangelho pelo mundo, mas não esqueçam, permaneciam em oração. Atos 2, verso 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E ainda, Colossenses capítulo 4, verso 2: perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Então, não nos mostra uma oração assim, imediata, rápida, mas sim um período dedicado à oração. Se formos considerar hoje, analisarmos as igrejas de um modo geral, na rotina das reuniões de culto, nós vemos orações breves, vemos oração às vezes de joelhos, mas em 5 minutos muita gente já está levantando, 10 minutos quase todos já estão assentados e não sei se estão orando. Enquanto que a prática da oração era justamente o se deter longo tempo clamando a Deus, e de área em área, de pessoa em pessoa e de necessidade em necessidade. Pelo que atentemos os que nos ouvem e que estão em igrejas. Talvez por ser um movimento público se faça orações rápidas, mas nós precisamos ter o bom costume de fazer orações
mais demoradas, com mais dedicação, com expor diante de Deus todas as coisas, senão das nossas necessidades, das nossas preocupações, mas do anseio da obra de Deus e a parte de súplica e de intercessão por muitos em nosso redor, conforme aquilo que possa parecer necessário. Mas continuando na nossa lição, ainda dentro do material de classe, num segundo parágrafo, desse subtítulo, a igreja deve orar por todos, coloco o que está escrito também em resumo no nosso texto de classe. Segundo a orientação do apóstolo, os crentes, quando reunidos, devem orar por todos os homens. Certamente todos, aqui não significa de forma geral e indefinida, mas sem dúvida inclui muito mais do que os crentes, seus familiares, suas necessidades particulares. Paulo apresenta então um exemplo pelos reis, por todos que estão em eminência. Coloco isso relembrando e colocando um pouco mais de palavras nisso, né? De forma geral e indefinida. Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano, ou abençoa isso, aquilo, que muitos têm esse costume. Mas se deter mais, não somente nesses aspectos dos próximos, nas nossas necessidades particulares, mas ter a visão da necessidade no mundo espiritual. E Paulo dá o exemplo pelos reis, por todos que estão em eminência, aí poderíamos colocar por todos os casados, ou as famílias, por toda a juventude, nesta forma de vida que estamos tendo hoje, aqueles que estão em faculdades, porque muitos na igreja permanecem até um tempo, depois vão para a faculdade lá, esquecem de Jesus, envolvidos com uma outra forma de vida, misturado com muita gente de ideias diferentes. Aí a oração deve ser mais específica e não assim na forma generalizada, mas se deter, clamar diante de Deus por necessidade que você conhece, por problemas que você já vivenciou, e ali expondo tudo diante de Deus, sendo como aqueles que estão socorrendo pela oração a necessidades diversas, crianças, por aqueles que são gerados nos ventres e muitas vezes correndo perigo de aborto, às vezes aborto, vamos dizer assim, provocado em uma intenção má. Tudo isso pode ser apresentado diante de Deus, e não somente no aspecto dos reis, dos que estão em eminência. Mas esse foi um exemplo, e poderíamos abrir muito mais quanto à prática da oração, a igreja orando por todos, ou por todos os grupos, todas as necessidades, nos diversos, vamos dizer assim, modelos de problemas e necessidades que aparecem. Olhando textos bíblicos, nós vimos em Romanos capítulo 3, verso 1, quando a palavra diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. É o exemplo que temos aqui, Paulo colocando nesta carta, que de fato compara, paralelo àquilo que também Pedro chega a dizer na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 13, ao dizer: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por eles enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Jeremias 29:7, um ponto interessante: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então observe que não é somente Paulo falando, mas Pedro fala da mesma forma, e temos exemplos no passado como Jeremias, levando uma mensagem de Deus diretamente aos que estavam em cativeiro. Não adiantava reclamar o cativeiro, nem falar mal daqueles que os dominavam, porque foi por Deus que isso aconteceu, por transgressão deles. Então ele estava debaixo de um domínio, de uma autoridade pelas quais, vamos dizer assim,
autoridade e dominadores, eles deveriam ainda clamar a Deus para terem paz. E aí vamos colocar hoje a igreja no seu cuidado de clamar pelas autoridades para que tenhamos paz, ou pelas famílias, pela juventude, pelas prefeituras, governo mais perto, os legisladores, os que trabalham em judiciário, e vamos estendendo, pelas autoridades civis, militares de uma forma geral, há necessidade desse clamor. E é prudência da igreja clamar por esses para que tenham sossego e possam desenvolver a obra da evangelização, da oração, que é o nosso caso do momento, e é o viver no cristianismo e fazer a vontade de Deus. Ide e ensinai todas as nações. Consideremos tudo isso dentro dessa nossa lição, que é a igreja é a prática da oração e a igreja deve orar por todos. Coloco ainda em particular que na colocação que devemos obedecer às autoridades constituídas, ter o cuidado, porque hoje estamos vivendo um tempo difícil. Porque no tempo de Pedro, e no tempo de Paulo, no tempo de Jesus, havia autoridades também, mas nem tudo o que eles colocavam se seguia, só que não se colocava como transgressores voluntariamente, não se colocava como rebeldes, como aqueles que insurgem contra a autoridade. Se a autoridade dizia, não fale de Jesus em Jerusalém, Pedro respondeu, julgai vós se é justo obedecer antes a vós do que a Deus. Porque nós não vamos deixar de falar do nome de Jesus, porque é uma ordem que Jesus deu. Ide e pregai o meu evangelho, seja em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Só que Pedro falou, não posso obedecer essa ordem porque tem uma ordem superior. Mas não se levantava contra a autoridade constituída, que não entendia isso. E Pedro era açoitado, João era açoitado, também Paulo era açoitado, era preso, apedrejado, mas não se levantava em rebeldia. Não podia cumprir aquelas ordens estranhas, mas não se levantavam contra as autoridades. E hoje precisamos ter esse cuidado. Vamos orar mais, para que as leis que venham a estar saindo não sejam leis que sejam contra a vontade de Deus, onde vai ser muito difícil para o cristão, ou mais difícil, estar vivendo neste mundo. Mas continuemos num parágrafo terceiro. Assim sendo, o exemplo citado por Paulo deveria ser suficiente para entendermos que a igreja deve orar por todos os tipos ou classes de homens, por crentes e incrédulos, pobres e ricos, amigos e inimigos, governados e governantes, simpatizantes ou não simpatizantes, ou seja, do nosso afeto ou não importa, é clamar por todos. Se quem quer fazer individualmente, por grupos, nas necessidades de grupo, façam, mas, vamos dizer assim, a área é extensa, daria para orar bastante tempo, se formos nos deter em tudo aquilo que se faz necessário, ainda mais no dia de hoje, quando Jesus disse que haveria multiplicação da iniquidade e o amor de muitos esfriando. Mas avancemos um pouco mais, indo para o segundo subtítulo, Deus quer salvar a todos. Se falou ali que é para orar, e para quem orar, agora também está colocado aqui, por que orar? Deus quer salvar a todos. E o texto bíblico é do verso 3 até o verso 7, deste capítulo 2, do nosso texto de estudo, que é 1 Timóteo, capítulo 2. Assim, verso 3 diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo,
para o que digo a verdade em Cristo. Não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Deus quer salvar a todos. E orar, isso é bom e agradável diante de Deus, que quer que os homens venham à salvação. Assim, tendo colocado os textos bíblicos, dos versos 3 até o 7, indo para o nosso material de classe, nessa lição 2, a igreja e a prática da oração. Deus quer salvar a todos, segundo o subtítulo, o primeiro parágrafo do nosso material de classe diz: Paulo explica que orar por todos é bom e agradável diante de Deus, porque Ele quer que todos os homens se salvem pelo conhecimento da verdade. Notemos então que não é somente pelo testemunho da palavra, mas também pela oração é que a boa vontade de Deus para salvar os homens se realizará. A igreja orar por todos confessa que Ele, Deus, não faz acepção de pessoa, mas Deus pode salvar o pecador, independente de sua raça, língua ou posição social. É interessante notar que muitos acham que é só pregar o evangelho, mas precisa haver a prática da oração. É como semear o terreno à frente, para depois ir, sim, para as demais tarefas que são necessárias. Perdoe voltar num passado que está ficando um pouco mais longe com o tempo e está se distanciando de uma verdade outra. Antes a igreja entrava em oração, quase que todos, clamando de manhã cedo, por exemplo, aos domingos, dia de folga dos crentes, vamos dizer assim. Se clamava desde madrugada, chegando ao amanhecer, numa oração contínua de joelhos e clamando pelo que queriam fazer. O que queriam fazer? Pregar o evangelho. Ou seja, olha como a oração era importante e se dava valor em um tempo antigo nas nossas igrejas evangélicas. Oravam, jejuavam e depois saíam para levar o evangelho de Cristo Jesus. Aí parece que Deus abençoava tudo. Os demônios não resistiam, havia curas de enfermos e a pregação saía suave e com sabedoria e parece que ia direto ao encontro das necessidades das almas. Havia resultados. Mas hoje muitos querem sair para pregar, mas prepararam, estiveram clamando a Deus pedindo uma direção. Lembremos de Paulo também, que ele quis sair para evangelizar e o Senhor o impediu de ir para a Ásia, para a Galácia. Aí ele ficou em oração. Fazer o quê? Orar. E na oração vem aí sim a direção: passa a Macedônia. Passa a Macedônia. Assim nós também temos que ficar em constante contato com o Senhor, na comunhão, ou seja, na oração, a nossa forma de dizer, contato com Deus para ter uma direção precisa. Se houver fio no machado, não precisa aplicar tanta força, mas se faltar fio ao machado, faltar o corte, aí tem que fazer força. A oração seria, nesse caso, o amolar a ferramenta, o calibrar a ferramenta no contato com Deus para, sim, aí partir para a obra. Ninguém deve ir para o campo com a foice sem primeiro amolar, não. Vai para o campo e não começa a fazer a colheita. Primeiro dedica um tempo, pode parecer até demorado, uma perda de tempo, mas depois aquilo afiado corta suave. Sim, vai avançando sem canseira. Assim é a oração para a obra da pregação do Evangelho. Deus quer salvar, mas temos que ter sabedoria, buscando direção, forma de Deus aplicar. Ou por isso mesmo,
nós vemos Davi perguntando ao Senhor sobre as batalhas, e Deus dava a estratégia que deviam fazer. Se olhar na Bíblia, tantas batalhas houve, e os servos de Deus que obedeceram a Deus, porque primeiro clamaram, guerra à frente. Como vamos fazer? Deus socorre. E Deus mandava o profeta, faz isso, de uma forma e outra. Uma estratégia que homem algum talvez seguisse, mas Deus dando era o que dava resultado. E a vitória era certa para os servos de Deus. Deus quer que os homens sejam salvos. Deus não faz acepção. E vamos pregar, mas precisamos orar para Deus dar a direção precisa. Observando ainda o texto bíblico de Atos, capítulo 10, verso 34, nós temos uma expressão de Pedro. Abrindo Pedro a boca, diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E nesse particular retorno, o que é que Pedro estava fazendo antes? Ele estava orando, ele estava em oração, conversando com Deus. E Deus, na conversa com ele, diz: estão chegando uns varões aí, receba-os, porque eu os tenho enviado. E vá com eles, atende a eles, seria uma outra linguagem, porque é o meu propósito, é o meu desejo. E pronto, Pedro agora já tem uma tarefa que é dirigida pelo Senhor Jesus. E ele vai então à casa de Cornélio e chega lá um centurião romano, familiares do centurião, amigos do centurião, todos eles estrangeiros, não israelitas. E ele impactado, pregar para esse pessoal gentílico, mas o Senhor já tinha dirigido: receba-os, vá com eles e saiba que eu os mandei. Pronto. Aí ele diz essa palavra: Deus não faz acepção de pessoa. E começa a pregar o evangelho e pronto, todos aceitam a fé. Que maravilha, que lavoura boa, nenhuma semente perdeu e todos frutificaram. Assim é a oração para a salvação das almas. Continuando um pouquinho mais, no segundo parágrafo desse segundo subtítulo, Deus quer salvar os homens, no nosso material de classe encontramos: o apóstolo apresenta ainda um segundo argumento para reforçar o dever da oração comunitária em favor de todos os homens, a unidade de Deus e do mediador entre Deus e os homens. Continuando a leitura, existe somente um Deus que é criador de tudo e de todos, e por isso nenhum tipo de pessoa, nenhuma das suas criaturas pode ser considerada excluída do chamado à salvação. Para dar-se a si mesmo em preço de redenção por todos, Jesus Cristo veio ao mundo como homem, assumindo a carne e o sangue que são comuns a toda espécie humana. Ou seja, o DNA comum de toda a humanidade, partindo de Adão e Eva. Sim, está em todos, mostrando que somos de uma unidade. O primeiro casal, o primeiro homem, Adão, a primeira mulher, Eva. Portanto, observe bem, e o próprio Deus chega a dizer: todas as almas são minhas. Ele se diz Pai de todos que vivem na carne, porque a vida procede dele. Ele gerou a tantos que pode ser um impacto para nós, mas esse, aquele, aquela povo, aquela cultura, aquele modo de ser, esquece isso. Ore, peça direção a Deus e, tendo essa direção, vá em frente, que vai ser algo extraordinário o que Deus for fazer. Portanto, estejamos tudo isso em mente e lembrando mais textos bíblicos, conforme temos em Marcos capítulo 16, o verso 15. Jesus dando ordem aos discípulos, dizendo-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A toda
a criatura. Não falou só os que são dos ocidentes, só os que são de religiões próximas ao cristianismo. Não, é todos, até aqueles que são contrários. Vá, anuncie o Evangelho. Em Romanos 3, verso 29, Paulo faz uma pergunta: é porventura Deus somente dos judeus? Não. E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Vamos colocar no tema de hoje: será que Deus é só dos ocidentais? Será que Deus é só daqueles que têm uma origem, uma nação que fala do cristianismo ou tem liberdade para o cristianismo? Também não. Deus é Deus de todos. Aí nós vamos ver as misericórdias de Deus para com Nínive, um povo terrível contra Israel. Mas antes de Deus trazer para eles um castigo, uma destruição, leva o aviso. O profeta Jonas vai levar a mensagem. Eles se arrependem. Pronto, um aspecto de salvação. Por misericórdia de Deus, que quer que todos se salvem. Ou quando mesmo Deus vai enviar anjos a Sodoma e Gomorra para que se faça o juízo, a atuação dos anjos é que Ló se apresse para sair da cidade porque vai ser destruída. Mas procure alguém que seja do seu interesse, parentes. Quem mais você tem na cidade? Escravos, servos naquele tempo. Ele vai atrás de genros, ou seja, Deus estendendo a sua misericórdia, querendo salvar quem pudesse ser salvo. Infelizmente os genros não tiveram isso como algo sério e saiu somente da cidade de Sodoma e Gomorra o Ló, a sua esposa e 2 filhas. 4, enquanto podiam ser mais. Então somente atentando para o que Ló tinha anunciado. Anjos vieram para destruir a cidade por causa da pecaminosidade dela. Vamos sair dela. Ou seja, em outra expressão, vamos sair fora para que não sejamos condenados na sua condenação. Não sejamos achados como aqueles que estão junto dessa forma de transgressão, dessa abominação que se cometia em Sodoma e Gomorra. Assim é Deus também. Continuando, vamos lá, Hebreus capítulo 2, verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E observe, quando Jesus veio e tomou sobre si a nossa natureza, o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus estava se fazendo nosso parente. Sim, é isso que Jesus fez. E ele também tem dito e falou para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que orar? Porque Deus quer salvar todos, se isso for possível. E atentemos nesses particulares todos, que Deus é que tem o primeiro cuidado. Às vezes nós estamos até distraídos, ou que estejam bem ocupados em alguma coisa, mas a necessidade maior é outra. Aí nós temos Filipe, que estava envolvido com a evangelização, mas o Senhor fala com ele, que tinha uma evangelização à parte, importante, que ele saísse e fosse de encontro àquele tesoureiro da rainha de Candace, o etíope. E pronto. Ou seja, ele preocupado em evangelizar, mas na direção do Senhor, foi levar a palavra para aquele que Deus via que estava com sede. E anunciando Filipe o evangelho para esse etíope, ele aceitou e foi salvo para casa com grande alegria, e pode ter sido um instrumento que lá na Etiópia se pregou o evangelho nos tempos dos apóstolos. Muito bem, mas voltando ao assunto da natureza de Jesus humana, isso mostra muito bem que Deus amou o mundo, todos, e Jesus se fez nosso parente. Então em Jesus temos ele
como filho de Deus, com natureza divina, e ele como filho do homem, por ter vindo pelo ventre de Maria, que lhe deu a natureza humana. Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus, o homem. Então em Jesus tem a natureza divina e a natureza humana, e por isso é o perfeito mediador. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem. No direito de ter a nossa natureza, ele chega diante de Deus como nosso representante. E como filho de Deus, pronto, ele tem o direito de chegar a Deus para suplicar por nós. E Deus fazendo dele um intermediário, ou seja, um lado a natureza humana, o outro lado a natureza divina. Por isso que Jesus é porta, caminho, verdade e vida, e ninguém será salvo senão por ele, porque ele é justamente o elemento de ligação. Quantas coisas nós queremos ligar uma com a outra, mas um não se dá bem com o outro, mas colocando um termo intermediário, aí há a adesão, a cola, fica fixo. Perdoa esse exemplo tão simples, mas temos isso em Deus, em Jesus e nós, natureza humana. Oh meu Deus, que fracasso, que fragilidade, que tendência à corrupção, ao erro e ao pecado. E o outro, a santidade tremenda de Deus, a pureza. Aí vem Jesus, leva a natureza humana, todos nós nele, para se ligar com Deus, por Jesus ter a natureza divina. Observe como é importante esse aspecto de buscar Deus em oração, que seria se aproximar de Jesus e de Deus, para esse elo, uma condução, uma graça, uma oportunidade de ser útil na evangelização e salvação dos homens. Continuando ainda nesse segundo subtítulo, Deus quer salvar a todos, nosso material de classe, num terceiro parágrafo, ainda diz: e esta é a nova oportunidade para Paulo apresentar o seu próprio ministério como argumento em favor da doutrina proposta, pois assim como Deus e Cristo Jesus são um só para todos os homens, do mesmo modo ele havia sido constituído apóstolo e doutor, não apenas para os judeus, mas para os gentios, ou seja, para os povos e nações de todo o mundo. A ordem de Deus para Paulo foi exatamente essa: pegar um lado daqueles que se achavam santos de Deus, os israelitas, e também os que eram, de fato, afastados de Deus, na confusão da idolatria e desconhecimento da verdade do mundo. Então, Paulo pregava um e pregava outro, anunciando o mesmo e único mediador e salvador, Jesus Cristo. Dentro dessas colocações, lembramos de Atos capítulo 9, verso 15, quando está escrito: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aí vocês lembram que Paulo também se dedicava muito à oração. Se formos observar o jeito dele colocar como é que ele intercedia, fala orações, com lágrimas diante de Deus, nas necessidades que ele via, ou tinha conhecimento, ou só por preocupação. Ele insistentemente orava. E quantas vezes Deus deu orientação do que ele deveria fazer? Se não é para a Galácia, se não é para a Ásia, é para a Macedônia, pronto. Ou se é agora para Roma, vão para Roma. Importa, foi o que Deus falou para ele, importa que vás a Roma. Pronto. E aí a direção, através da oração e no contato com Deus, uma resposta, uma orientação precisa. Continuando ainda, numa terceira subparte, ou um terceiro tópico dessa nossa lição de número 2, temos a necessidade de ordem para a oração. Conforme nós tínhamos falado anteriormente, nós não estamos fazendo aqui um compêndio, fazendo toda uma análise, todo um relatório sobre a importância da oração.
Nós estamos falando, nos detendo no capítulo 2, onde o assunto de fato é oração. Ou Paulo tendo cuidado de exortar Timóteo que não falte oração na igreja. Assim, temos dentro do nosso texto bíblico, 1 Timóteo capítulo 2, o verso 8 que diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Repito, é 1 Timóteo, mas no capítulo 2, o verso 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Qual a necessidade de ordem para a oração? Paulo está colocando. Ou seja, pode orar, deve-se orar, mas há uma necessidade na oração, que é isso que está colocado aqui: mãos santas, sem ira nem contenda. Isso é importante, em particular nos dias que nós estamos vivendo, com tanta polêmica, com tanta situação contraditória que nós ouvemos. Como orar? A tendência de alguns é orar para um lado e esquecer o outro. Mas na verdade é para orar para um lado e o outro. O que é certo ou pareça certo, e o que orar pelo que está errado ou pareça errado. Quem vai julgar isso é Deus. Pela nossa oração, nós estamos intervindo a favor de um bem mais certo, que é todos virem ao conhecimento da verdade e serem salvos. Assim, nesse terceiro subtítulo, dentro da lição 2, a igreja e a prática da oração, a necessidade de ordem para a oração. Assim, no nosso material de classe, em resumo, o primeiro parágrafo diz para nós: tendo definido por quem e por que a igreja deve orar, o apóstolo passa a tratar do modo como os crentes devem conduzir suas reuniões de oração. Assim, oração, como a pregação, por representar elementos essenciais do culto público, devem ser conduzidas por aqueles que vivem em santidade, mãos santas, e que estão em paz com o próximo. Aí está. Uma palavra que nós temos forte, está em Hebreus, no capítulo 12, verso 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Comecemos considerando santificação. Como clamar e chegar a Deus para ser ouvido se estivermos em alguma coisa errada? Transgressões, pecados, soberba. É muito perigosa a soberba. Muitos podem estar orando em soberba, presumindo que Deus tem que atendê-los, ou que o seu raciocínio e a sua ideia de certo ou errado é precisa. Mas na verdade nós precisamos olhar todos os lados, e a necessidade é de todos, não é de um lado e o outro. Na polêmica que está no mundo hoje, por onde vamos nos virar? Tem esquerda, tem direita, tem mais, tem centro, tem mais o quê? Quantos grupos? Quem está certo? Na verdade, nenhum deles e nem nós, se nós não andarmos pelos princípios bíblicos, sem acepção de pessoas. E dentro do aspecto que temos que estar ligado com Deus, sim, comunhão com Deus, aí alcançaremos graça de pedir certo. Sim, quando se diz: tudo que pedis em meu nome ao Pai, Ele vos dará. Muita gente acha que é pronunciar o nome de Jesus. Eu quero um carro novo em nome de Jesus. Nada disso. Esse nome de Jesus é bem mais profundo. Seria mais numa forma de pedir que o próprio Jesus, estando na nossa situação, na nossa visão, ele clamaria. Ele não iria escolher esquerda, nem direita, nem centro, nem outra coisa. Ele ia primeiramente ter cuidado de nós, se nós estamos aptos. Iria nos ajudar como um filtro, porque ele mesmo seria este filtro
porque nós não sabemos como pedir a Deus, mas Ele seria o nosso advogado, traduzindo a nossa colocação de palavras no nosso entendimento, naquilo que é o mais correto diante do Pai. Já começa por aí. E depois, quem é o certo? Não há um homem que não tenha pecado. Todos se desviaram, todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus. Mas aí, pela intercessão, a nossa oração, pela pregação do Evangelho, vamos aproximar uns e outros para um ponto ideal. Acima de tudo, a excelência de tudo, o apóstolo Paulo disse, é a oração. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Mas segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Também paz, porque não adianta eu estar orando pelo vizinho, no sentido de que Deus venha, sim, a ferir ele. Deus não quer ferir, Deus quer salvar. Então precisamos entrar no processo da vontade de Deus. Quer salvar todos. E por isso nós temos que estar na posição de aquele que intercede pelo necessitado, e não como aquele que julga, desprezando uns e aprovando outros no seu entendimento. Precisamos de graça de Deus para orar certo. Portanto, não é uma tarefa fácil. Continuando um pouco mais, ainda dentro do nosso texto bíblico, nesta subdivisão terceira, a necessidade de ordem para oração, o verso 9 e 10 desta carta de Paulo a Timóteo diz para nós que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Sim, está sendo colocado isso. As mulheres devem participar da oração. Sempre houve isso, mulheres participando. Na verdade, é uma tarefa que é dada aos homens, porque os homens são chamados para serem cabeça das suas famílias. Há mulheres que oraram no passado, ainda que não eram a cabeça do lar, mas tinham a sua oportunidade de conversar com Deus, e observem que Deus atendia. Ana, esposa de Elcana, orou a Deus e Deus lhe deu vitória, respondeu a sua oração, que era a petição de um filho, e veio o Samuel, aquele Samuel que depois é juiz e profeta na nação de Israel, mulher clamando a Deus. Mas nosso subtítulo terceiro, a necessidade de ordem para a oração, envolvendo agora as mulheres, o segundo parágrafo diz para nós: as mulheres, por sua vez, também devem participar da oração, mas com o cuidado de se ataviar em traje honesto, com pudor e modéstia. A mulher santa que deseja orar e ser ouvida por Deus deve se lembrar de que Ele não olha para o exterior, mas para o interior, agradando-se de boas obras e de um espírito manso e quieto. Volto ao texto dos versos 9 e 10. Observe que do mesmo modo as mulheres ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Ou seja, vai chegar diante de Deus, não se apresente assim mesmo. Como ele diz aqui, muitos vão com tranças, com ouro, com pérolas, vestidos preciosos. Nós vemos muitas vezes que quantos foram à presença de Deus, homens, reis, como foram, tirando de si as vestes, sim, os enfeites, a comodidade, e se lançaram no pó, em saco e cinza, para clamar a misericórdia de Deus. Paulo não está dizendo para as mulheres fazerem isso, ou que nós homens façamos isso. Está querendo dizer que vá com modéstia, com um traje honesto, com pudor, porque é diante de Deus. Agora, se quer ir com trança, ouro, pérolas, achando que isso faz alguma diferença, não. Na verdade, é um momento de clamor, de quem necessita. Então é para gemidos,
é para lágrimas, choro, e não no enfeite de si mesmo, se apresentando, ainda mais na sociedade que hoje vivemos. Cuidado, é isso que está sendo colocado aqui. Mais humildade em buscar a Deus. Mas diz ainda a palavra no verso 10, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Aí sim, aí a mulher ir dentro dos cuidados da sua natureza como mulher. Se for voltar lá em Ana, esposa de Elcana, ela tinha a aprovação do marido para ir apresentar a sua petição a Deus. Porque muitos querem fazer em rebeldia, esquecendo que pode orar a Deus em casa, pode orar a Deus nos seus trabalhos, pode orar a Deus nos seus cuidados do lar, e muitas vezes saem em desobediência ao marido. Aí é complicado. Vamos lembrar de uma palavra que Pedro disse para os homens, que os homens considerem as suas esposas como o vaso mais frágil, que tenham cuidado delas como sendo companheiras de salvação ou para a salvação. Porque se ele não tiver o cuidado em tratar com a sua própria esposa, nas condições próprias da mulher, ele, marido, não será ouvido por Deus quando clamar a Deus. O que eu estou dizendo? O marido, se não tiver cuidado com a esposa, terá suas orações impedidas. Agora eu falo, porque não está escrito isso não nesse modelo. E as mulheres serão ouvidas diante de Deus, se estiverem fora do padrão de Deus? Portanto, se as mulheres não tiverem o devido respeito e submissão a seus maridos, segundo a palavra de Deus, colocando segundo a palavra de Deus, também elas não serão ouvidas. Mas se elas forem com toda modéstia, pudor e com obras do interior, conforme diz as Sagradas Escrituras, aí sim poderão ser ouvidas. Quantos casos na Bíblia nós temos assim, que mostra mulheres prudentes para fazer um ato, primeiro consulta o marido, até nas questões religiosas. E na lei se diz isso mesmo, que da mulher não se pode aceitar coisa alguma, voto ou oferta, que ela faça sem primeiro dar ciência ao seu marido. Então, vamos tomar cuidado. Ir para Deus numa oração, mas isento de estar falhando com o compromisso básico que as Escrituras colocam. Assim, no segundo parágrafo desse terceiro subtítulo, as mulheres, por sua vez, também devem participar da oração, mas com cuidado de se ataviar em traje honesto, com pudor e modéstia. A mulher santa que deseja orar e ser ouvida por Deus deve se lembrar de que Ele, Deus, não olha para o exterior, mas para o interior, agradando-se de boas obras e de um espírito manso e quieto. Ou como está falando para as mulheres, seria dentro da palavra que Paulo coloca, dizendo submissão, conhecendo sua posição. É aceita diante de Deus, mas se quebrar os princípios, aí está em perigo de não ser ouvida também a sua oração. Continuando, textos bíblicos que falam sobre isso, temos em Atos capítulo 1, verso 14, quando Jesus tinha já morrido, ressuscitado, já tinha aparecido aos discípulos, já tinha subido ao céu. Aí temos verso 14, Atos capítulo 1. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O que está falando aqui? Os apóstolos estavam reunidos em Jerusalém, sim, ocultos em um cenáculo, em um salão, num lugar mais, vamos dizer assim, discreto ou escondido, mas estavam em oração. Ficar em Jerusalém foi a ordem de Jesus, até que do alto seja revestido de poder. E quem estava orando? Os apóstolos. Quem mais? Mulheres, entre elas a própria Maria, aqui colocada como mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos eles orando, mas nosso destaque é mulheres participando da oração. Em Pedro, sim, na primeira carta, capítulo 3 e verso 3, e mais alguns versos à frente, é que diz para nós
esse particular igual Paulo. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura das vestes. Mas o homem, ou o ser encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. É a colocação agora de Pedro, que certinha com a de Paulo. As mulheres participando, mas dentro da sua posição de mulher. Atente para isso. Se for insubordinada a seu próprio marido, cuidado. Olha essa insubordinação, essa falta de sujeição, que pode ser impedimento diante de Deus. Portanto, aconselha aqueles, melhor dizendo, aquelas senhoras que hoje estão tendo liberdade dentro da obra de Deus, que tenham cuidado no seu lar, no particular também da sujeição ao seu marido. Que tudo se faça de acordo, com propósito conjunto e para Deus e diante de Deus, nos princípios de Deus. Aí nada se pode dizer. Mas de forma contrária, Deus não aceita. Também não é só a oração do homem que é impedida, a das mulheres também são impedidas quando não é feito segundo o cuidado, o temor, a humildade que Deus requer. Estejamos atentos a isso. Continuando, ainda no terceiro subtítulo, a necessidade de ordem para oração, mais um pouquinho do texto desse capítulo 2. Quando diz, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11 em diante, a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Aqui Paulo avança um pouquinho mais. Se antes falou a respeito da oração, observe, por estar muito próximo, ele fala da pregação, onde a mulher estaria com total liberdade. Vamos ver o terceiro parágrafo desse terceiro subtítulo, a necessidade de ordem para a oração. No nosso material de classe lemos, fazendo isso em resumo, por estarem relacionadas, o apóstolo Paulo passa facilmente da oração para a pregação, sendo ainda mais incisivo neste ponto em relação às mulheres. Não permito, porém, que a mulher ensine. Ele não se estende muito aqui, mas podemos considerar que as razões para a proibição são a sujeição devida ao marido. E foi por essa razão, ou por essa não sujeição a Adão e sua liderança, é que Eva foi enganada, caindo em transgressão. Então observe que Paulo cita isso, volta a esse ponto. A mulher, em vez de consultar o marido para tomar alguma atitude, ela primeiro toma atitude para vir participar o marido. É incorreto. O livramento dela estaria, vou falar com o meu marido. Como em muitos casos na Bíblia é, vou falar com o meu marido. E quantos não fazem isto? E querem fazer a obra de Deus, mas em contrariedade dentro do próprio lar. Esquecendo que é mandamento de Deus. Portanto, vamos estar atentos a isso. Mas quero reler esse terceiro parágrafo. No terceiro subtítulo, por estarem relacionadas, ou seja, a oração e a pregação, o apóstolo Paulo passa a tratar com as mulheres desta forma. Não permito, porém, que a mulher ensine. Continua.
Ele não se estende muito aqui, temos dito. Mas podemos considerar que as razões para a proibição são as seguintes: aprender em silêncio, está mais de acordo com a sujeição devida ao marido. E foi por essa não sujeição a Adão e sua herança que Eva foi enganada. Mas no final deste texto, nós temos a última frase que diz: mas a mulher ainda pode salvar-se por realizar o seu propósito enquanto mulher e perseverando na fé, amor e santificação, enquanto membro do corpo de Cristo, tal como o homem. Ou seja, nada impede a mulher ser salva. Nada impede dela ser salva por estar sujeita a um marido. Deus é que deu a ordem. Mas ela, tendo cuidado de viver como mulher nas prescrições e ordens, limitações colocadas por Deus, será salva se nisso for obediente e também permanecer na fé, no amor, na santificação. É essa palavra que Paulo queria colocar e que, se formos ver também, Pedro de alguma forma coloca. Para isso cito os textos bíblicos que agora apresento. 1 Coríntios capítulo 11, o verso 8. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Então, existe uma liderança do homem que Deus determinou. Nós estamos vivendo em bons tempos? Não estamos vivendo em bom tempo. Temos que compreender isso. Porque se antes a religiosidade era comandada pelo marido, e ele era o primeiro a ir para a oração, ele era o primeiro a ir para o culto, ele era o primeiro interessado em levar as ofertas, dízimos e outras coisas no culto a Deus. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, em que, não todos, mas em que muitos, quem está arrastando marido e filhos para a igreja é a mulher. Ou seja, os homens estão numa luta tremenda contra o mal. O mal visa primeiro a cabeça. Não se orgulha a mulher de que ela está firme e o marido caído, ou desanimado, ou fraco. Clame a Deus pelo marido, porque a ordem certa é ele encabeçar o culto a Deus e levando consigo, sim, a esposa e também os filhos. A salvação da família de Ló não foi por eles serem justos, foi por Ló ser justo. E na sua justiça arrastou, conquistou a misericórdia de Deus para a salvação de toda a sua família. E assim temos outros exemplos também, conforme a palavra mesmo diz, que de um homem justo terá como recompensa toda a sua família, até a 1000 gerações abençoado por Deus. Portanto, entenda isso. Se a mulher se gloriar que ela está de pé, o marido caído, já tem uma soberba aí. Era para ela chorar, clamar a Deus pelo marido e não se orgulhar. Eu estou firme, meu marido está parado. Negativo. Clame, chore diante de Deus, porque pela ordem natural ele é que deve estar à frente e você sendo amparada na sombra dele. Mas, como eu disse, são tempos difíceis. Continua arrastando marido e filhos para a igreja, mas não se orgulhe, porque a ordem certa não é esta. Continuando, vamos entender também. Efésios capítulo 5, verso 2. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Isso aí é princípio básico. Estejamos atentos. Nosso assunto é a oração. E aqui está detendo-se um ponto das mulheres, e não mais só na oração, mas também até na pregação. Então, cuidados. Gálatas capítulo 3, verso 28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essas são as colocações que nós temos nas Sagradas Escrituras e que Paulo frisa, puxa a lembrança aqui nesse capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Concluindo, dentro do nosso texto de material de classe, a igreja deve compreender que é testemunha da vontade de Deus.
em salvar o homem em todos os aspectos da sua existência, tanto redimindo-o dos seus pecados e conservando-o para a vida eterna, como restaurando sua dignidade e mostrando-lhe a posição que ocupa na criação de Deus. Somente onde, sim, diante de Deus, poderá ser realmente feliz. Observe quantas considerações. E como eu disse, estaríamos tão somente usando praticamente o capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos trazendo todo um estudo sobre a oração, só destacando o capítulo 2 da primeira carta a Timóteo. E assim colocado, lembremos que no nosso estudo de hoje tivemos um esboço em que a nossa lição, o nosso desenvolvimento transcorreu por 3 partes. A primeira, a igreja deve orar por todos. Depois, Deus quer salvar a todos. E a necessidade de ordem para a oração. Que pode ser feito, o que deve ser feito? Orar. Por que orar? Porque Deus quer salvar. Como orar? Com mãos santas, ou com vida santa, diante de Deus, e com o particular que vimos na extensão do texto bíblico, ou seja, sem ira, sem contenda, ou seja, tendo paz com todos no que depender de nós. Ainda nesse transcorrer da nossa lição, vimos o texto áureo e colocamos para ênfase, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Um assunto colocado, uma palavra colocada em torno da oração. A oração é importante para nós fazermos a vontade de Deus, que é salvar, para que venham sim ao conhecimento da verdade. Que Deus assim nos abençoe, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Se gostou, clica aí embaixo. Clica aí embaixo no gostei. Se não gostou, clica aí embaixo no não gostei. Isso vai nos ajudar. Vai ajudar a crescer o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se aí no vermelho, aí ó. Se inscreva aí no nosso canal e seja um dos primeiros a receber todas as nossas publicações. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Um abraço. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.